vocês? O Pensando especial referente ao mês de abril de 2021 está iniciando e para este vídeo nós trouxemos aqui um personagem muito conhecido, e a ideia aqui não é falar um pouco das aventuras dele, mas sim de algumas características, algumas coisas que norteiam ali este personagem muito famoso de Arthur Conan Doyle. Logo, estamos falando aqui do Sherlock Holmes, né? Esse autor ele colocou muita coisa importante ali nesse personagem, como um método de pensamento que requer o quê? Muita atenção, disciplina, uma certa dose ali de ceticismo, né? Aquele olhar inquisidor e muita energia, né? Ele observava as coisas com curiosidade, muito cuidado, ele deduzia com astúcia e confirmava as suas evidências. Esse aprendizado, essa estratégia, ele não alcançou, né, por 1 ou 2 dias, mas através de uma rotina meticulosa para treinar a sua mente. Então nós estamos falando aqui de Sherlock Holmes, algumas características, e eu convido vocês para mais esse momento. Vamos lá então? Sherlock Holmes. Então quais seriam algumas das características desse personagem de Arthur Conan Doyle que fizeram e fazem ainda, né, ele faz ainda hoje, tanto sucesso? Como que dá para a gente compor esse quadro? Um dos segredos dele era o ceticismo, né? Era uma pessoa muito cética. Não há nada pior do que parar de questionar as ideias ou os pensamentos, nada pior do que assumir aquela atitude passiva, né, em relação a cada fato. Isso é um entendimento. Ou seja, nada pior do que não deixar as coisas passarem, a informação ou ainda um evento que rodeia, né, do que rodeava ele ali, no caso, o Holmes. Ele aprendendo então, ele aprendia o quê? Aprendia a questionar os próprios pensamentos e até as suas atitudes, que iriam muito além daquela cortina de fumaça que não deixava enxergar as coisas, né? Esquecendo então ainda preconceitos próprios ou alheios, não assumindo também como verdadeiras as opiniões e raciocínios que outros defendem como se fossem verdades universais ou irrefutáveis. Isso é um ponto que ele batia muito, né? O Sherlock ali. Ele colocava os seus filtros, fossem eles céticos, curiosos, né, levados pela curiosidade, ou ainda desafiadores e capazes de enxergar além do próprio nariz. Essa é uma característica básica ali, muito importante, né? Controlando então, acima de tudo, o raciocínio automático que poderia vir a surgir. Então, a primeira das características, o ceticismo. Uma outra delas seria o quê? Outra característica, o pensamento inclusivo. Quando ele chegava alguma coisa para o Sherlock, um recado, por exemplo, ele não se limitava a ler aquele recado, apenas a ler a mensagem. Na verdade, o texto é o que menos importa. O método holmesiano implica que o desenvolvimento de um pensamento inclusivo é aquele onde tudo é válido, onde tudo contribui para a informação. Então ele leva em conta que cada objeto, cada rosto, cada voz, né, cada gesto, mesmo aqueles mais insignificantes ou um cenário aparentemente comum, proporcionam muito mais informações do que se possa imaginar. Então, ceticismo, uma característica dele, o pensamento inclusive, até porque o Sherlock é uma pessoa muito inteligente, um gênio mesmo. Outra característica era que se ater a um compromisso verdadeiro. Então ele identificava aquilo ali, né? Ele ia da letargia da inatividade à letargia, a mais profunda excitação. O movimento é muito importante quando algo atraía o seu interesse. Então dava aquela guinada, aquele boom, né? Isso acontece quando? Quando a sua mente se concentra e deixa, né? Ela deixa de vagar, ociosa ou ainda triste. Olha só. Ele rejeitava o quê? Aqueles casos que não eram estimulantes, ou clientes que não lhe inspiravam
confiança, a sua mente era seletiva. Isso é importante. Economizando tempo e energia para se concentrar apenas no que realmente importava, naquilo que se ajustava aos seus valores, aos seus interesses. Assim, ele só aceitava o quê? Casos que o motivavam, que acreditavam que poderiam ser um verdadeiro desafio para suas habilidades. Uma outra característica ou uma outra maneira de trabalhar e resolver os problemas era se afastar para pensar um pouco melhor, sair um pouco daquela cena, afastar-se mesmo. Uma das técnicas para isso é o pensamento imaginativo. Naqueles momentos em que a mente dispunha de muitas informações, de peças soltas, testemunhos, sensações, coisas imprecisas, imagens contraditórias, o Sherlock, ele precisava organizá-las e analisá-las para elaborar suas teorias plausíveis que explicassem o que aconteceu. Nesse momento, ele se isola, né, no mundo do seu quarto. Ele recorria a um bom cachimbo, tocando seu violino, e mergulhava principalmente no seu palácio mental para ajustar as suas deduções. Olha só. O ideal então era o quê? Era se distanciar do problema central, relaxar e trabalhar com as informações que ele já possuía, organizar todo aquele quadro. Uma outra característica ou outra ideia seria o quê? O diário, ou simplesmente anotações, anotar mesmo, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, né, o mesmo detetive, ele peca porque pelo excesso de confiança, acreditando que a mente ela não esquecerá algumas informações. Um detalhe, alguma coisa importante passou batido. Mas não era bem assim, né? O ideal seria o quê? E o que ele fazia? Escrever os pensamentos, ideias no papel, não só para não esquecer as informações, mas também para refletir melhor. Para que está lendo ali. Analisava as ideias e comparava os conceitos. Mais uma característica é praticar os famosos desafios mentais. Isso é muito importante. Por quê? Uma das coisas que tinha ali no seriado, que era muito inteligente, também era o irmão nos filmes, nos livros. E no seriado, tem seriados muito, muito, muito importantes, muito legais aí. Um cara muito inteligente era o Mycroft, que é o irmão do Sherlock. Só que ele deixava algumas coisas para o Sherlock, né? Como, por exemplo, o que o Sherlock gostava muito ali, né? Ele, da ação, aquela questão das ações e da própria pesquisa de campo. Eram tarefas que seriam necessárias para uma mente inquieta como a do Sherlock. Por isso, dos desafios mentais. Então, ele tinha o quê? Essa necessidade da ação, ele tinha a necessidade da pesquisa de campo, e isso gerava o que? Os estímulos, os desafios, os enigmas com os quais ele precisava se alimentar. E, por sua vez, treinar a sua mente, as suas habilidades. E, claro, né, o fato que alimentava tudo isso aí é que ele era um detetive particular. Então, ele precisava destes estímulos que seriam proporcionados pelos desafios mentais. Talvez o principal aqui, né, das características, praticar o quê? O bem, uma atividade nobre. Um grande amigo dele foi o seriado ali, o doutor, seriado nos livros, né, a gente fala seriado porque o seriado está mais vivo aqui na minha lembrança, o Dr. Watson, que frequentemente ele apontava seu amigo, seu grande companheiro de quarto, de aventura, pelo fato de que o Holmes usava suas esplêndidas habilidades para fazer o bem, né? E você consegue fazer o comparativo justamente com aquele grande inimigo dele, o vilão, o professor Moriarty, que também era um gênio muito inteligente. Ou seja, o conceito de inteligência, assim como as habilidades cognitivas, elas precisam ter uma finalidade. Tem que ter uma finalidade, né? Tem que ter um objetivo motivador que ajude a continuar treinando para ser mais eficaz, para ser mais eficaz nos raciocínios, nas reflexões e principalmente nas ações de campo. O pensamento sem motivação, sem inspiração,
ele não serve para nada. Na verdade, o próprio Sherlock, ele ficava desanimado quando os dias não passavam, quando não havia casos, quando o tempo passava lentamente, como os nevoeiros de Londres, sem que a sua mente tivesse algo para resolver, sem que tivesse um propósito. Então, este foi o Pensando especial referente ao mês de abril de 2021, com algumas características, algumas informações referente a Sherlock Holmes. Esse detetive tão famoso, talvez seja o mais famoso e muito popular, muitíssimo conhecido e amado aí por muitos fãs aí da literatura, também aí do cinema, né? Tem filmes muito legais dele aí com Robert Downey Jr. Tem também séries que são muito bem feitas, muito bem produzidas. E eu espero que vocês tenham gostado aqui desse material que o Pensando preparou para todos vocês. Agradeço a atenção de todos. Deixo a todos um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.